Bom, gente, boa tarde. Nós já tivemos, né, os 6 minutos de tolerância. Nós vamos estar começando agora, né, essa formação, tá? Cujo tema é reconhecendo, né, os sintomas do transtorno mental em crianças e adolescentes, cujo palestrante é o Dr. Franz Fernandes, né, médico psiquiatra, e ele vai estar se apresentando melhor para vocês. Tá? Passa a bola agora para você. Tá, Dr. Fernandes? Olá, pessoal. Boa tarde, mais uma vez a todos aí. Uma honra pelo convite, muito agradecido aí pelo convite de estar compartilhando com vocês um pouquinho mais da minha experiência. Pela manhã tivemos um bate-papo bem legal e onde explicou o intuito dessa palestra hoje é fazer com que você possa aí suspeitar talvez alguma alteração mental aí do teu aluno e possa aprender aí a poder encaminhar para os profissionais para que possa ser feita uma melhor análise e um adequado diagnóstico dessa disfunção da mente. Então, aqui nesse vídeo de hoje, você vai sair daqui com isso na cabeça, aprendendo como reconhecer alguma alteração que está levando essa criança ou adolescente a ter um prejuízo funcional aí da tua mente. E nessa aula hoje eu vou explicar e vou mencionar para vocês algumas patologias mais comuns que nós encontramos aí, que eu tenho visto também no meu atendimento, no meu consultório, na criança e também no adolescente, tá? Eu vou pedir para que possa compartilhar aí meu slide. Então, reconhecendo o transtorno mental na criança e no adolescente. A segunda página aí é uma pequena apresentação. Sou médico, Dr. Franz Fernandes. Eu tenho especialização em neurologia, em psiquiatria infantil e também em neurociência do comportamento humano. É o segundo slide que vai passar para mim. Trabalhei muito tempo aí na rede, na cidade da região. Fui diretor técnico aí do Centro de Especialidades como neurologista. E meu último trabalho pelo sistema público foi psiquiatra da Santa Casa. Durante a pandemia, a gente fez aquele trabalho de alocar os pacientes da Santa Casa em outra unidade, pacientes da psiquiatria, né? Foi um desafio também. E hoje eu só atuo na área privada, tá? Mas agradeço mais uma vez o convite aí para poder ajudar o setor público a entender um pouquinho mais do transtorno mental. Pode passar. Vamos lá. Então, reconhecendo aí o transtorno mental na criança e adolescente. A OMS, ela explica para a gente como é que ela entende que os transtornos mentais e comportamentais são condições, tá? Caracterizadas por alterações que podem ser patológicas ou não, do pensamento, do humor, do comportamento associada à angústia expressiva e a piora do funcionamento mental e psíquico global dessa pessoa. O comportamento anormal, um curto período de anormalidade não significa que uma pessoa tenha um transtorno mental, tá? Ou do comportamento. Para que seja considerado um transtorno, esses comportamentos devem ser persistentes, pelo menos por um tempo. Algumas patologias pedem até 6 meses de manifestação dessa alteração para que possa configurar alguma patologia, essa certa perturbação funcional do indivíduo. Mas vamos falar da criança, que é o slide número 6, tá? Estou lá na frente já. E a introdução. Os transtornos mentais são frequentemente na infância, tá? A gente acha que é somente o adulto, mas não. Desde a criança, a gente pode diagnosticar alguns transtornos da mente em criança, sim. E é muito frequente, tá? Pelo menos na minha área onde eu estou atuando, eu vejo cada vez mais e tem mais aumentado a busca por médico, psicólogo, por pacientes que sofrem
algum tipo de deteriorização da função da mente. Então, é frequente, chega de 12% dos indivíduos de 7 a 14 anos de idade. Quais são os fatores? Os fatores são genéticos, né? Ambientais, hereditários e sociais. Isso causa um sofrimento, e não somente para ele, mas também para todas as pessoas que vivem ao redor desse paciente. E o tratamento, dentro da psiquiatria, ele visa a melhorar os sintomas que acometem e também dar um pouco mais de qualidade de vida no período aí da manifestação dos sintomas da própria doença, tá? Bem, os sintomas mais comuns, geralmente falando, são semelhantes na maioria dos transtornos mentais, tá? Por exemplo, a irritabilidade é um dos sintomas que se manifestam em diversas doenças. Então, por um sintoma só, eu não posso dizer que o paciente tem X enfermidade, ou X acometimento, ou tal patologia, ou tal condição. É necessário que seja feito um estudo de investigação, porque muitas patologias elas se conectam, tá? E é necessário fazer uma busca ativa e poder definir melhor a condição dessa pessoa. Então, a irritabilidade é um comportamento despreocupado ou preocupado, explosões frequentes, né, de raiva, de humor, isolamento social, reclamações físicas frequentes. É necessário avaliar os prejuízos funcionais apresentados, que são indícios contundentes. Os prejuízos funcionais são as dificuldades de realizar atividades no dia a dia, como relações pessoais, interpessoais, na escola e também no lazer. Mas vamos lá, falar dos transtornos mentais mais comuns. Bem, o carro-chefe daí é a depressão, né? A gente acha que criança não tem depressão? Sim, criança tem depressão também, tá? Eu vou explicar rapidamente o que é a depressão. A depressão ela faz parte de um transtorno maior, que é o transtorno de humor e afetividade, tá? Observa bem essa palavra, transtorno de humor e afetividade. A palavra humor na medicina, na psiquiatria, ela não é piada ou algo engraçado. A palavra humor significa energia. Essa energia dessa paciente está prejudicada, ou para cima ou para baixo. Está estranha essa energia. Então, se essa energia está depressiva, ele está para baixo, né? Então, a depressão é um transtorno sério, está aumentando em prevalência nos últimos anos. E se calcula que 2,5% das crianças e 8,5% dos adolescentes podem apresentar depressão a qualquer momento. E até 7%, até 7% desses adolescentes deprimidos podem acometer suicídio. A depressão é uma das causas também de tentativa de suicídio e o suicídio consumado. Os sintomas mais comuns da depressão da criança e do adolescente são variados, tá? Mas o mais comum é tristeza frequente, persistente, choro fácil, diminuição do interesse em atividades agradáveis que ele tinha antes, isolamento social, a comunicação dele está muito pobre, a quantidade incomum de estar muito tempo sozinho, né? Aumento da irritabilidade, olha só, irritabilidade, raiva ou ser hostil, reclamações físicas frequentes e um comportamento autolesivo, autodestrutivo, que conversa sobre pensamentos de suicídio. Baixa autoestima, sensação de incapacidade, culpa, dificuldade de tomar decisões, dificuldade de olhar para o futuro, dificuldade de ter esperança. Cada vez mais crianças estão tendo pensamentos de suicídio. Crianças de 8, crianças de 5 anos de idade, que chegam a mencionar sobre morte. É algo preocupante mesmo. Dentro do transtorno de humor, que nós temos vários tipos, o mais comum dele, além da depressão, é o transtorno bipolar. A gente acha que o transtorno bipolar é só de adulto, mas não. Também nós temos o transtorno bipolar na adolescência. E o que seria o transtorno bipolar? Bem, o transtorno de humor é a entidade maior, e aí a gente tem dois polos. O polo maníaco, que é o polo mais alto, e o transtorno depressivo, que é o polo baixo. Tem pacientes que o humor dele ele fica oscilando, né, entre uma hipomania e um pouco de depressão. Mas tem pacientes que vão lá em cima. Então, o transtorno bipolar, quando o paciente entra em mania, é um quadro grave, porque ele também não aguenta ele mesmo. Tem muitos pensamentos, assim, o transtorno diagnosticado em geral na adolescência, mas também tem na infância, tá? Um número crescente de adolescentes tem sido diagnosticado com bipolar,
bipolaridade. Uma pessoa que é bipolar tem períodos alternados de mania, aula de cima, e de depressão, que é o polo baixo. E os sintomas da mania é autoestima inflada, sensação de que pode dominar tudo. Essa paciente, geralmente, ele é um homem, uma mulher dominadora, influente, sensação de que pode fazer as coisas, pode tudo, compra tudo. E, geralmente, essas crianças, adolescentes, acabam entrando em riscos, em comportamento de alto risco. O pensamento e a fala ficam alterados, ficam acelerados. Então, eles acabam entrando com comportamentos de muito desafiam as pessoas em volta e não tem não se cansam. O sono fica curto, dorme menos. É importante fazer o diagnóstico correto do transtorno bipolar, que é muito difícil, tá? Porque dentro do transtorno de humor, o paciente ele pode ter um episódio na vida de transtorno de maníaco e isso já considera como paciente bipolar. E o bipolar também tem, por ser muito impulsivo, muito irritado, muito agressivo nas suas atitudes, ele sim também tem o risco de cometer suicídio. É importante diagnosticar o transtorno bipolar prematuramente, pois há um risco significativo de suicídio para essas pessoas. Também, os adolescentes bipolares são diagnosticados erradamente, como tendo depressão, eles podem tomar medicação errados e aí piorar os sintomas. Por exemplo, se a gente chega e aí o médico, a gente acha que ele tem depressão, mas na verdade é bipolar, algumas medicações antidepressivas podem fazer com que ele fique maníaco, e não é isso que a gente quer. Então, realmente, o diagnóstico do bipolar é um diagnóstico muito delicado, muito difícil de se fazer, e a grande maioria do paciente bipolar tem o diagnóstico de depressão. Sabemos que o bipolar, a grande fase que ele vai viver vai ser a fase deprimida, mas algumas medicações fazem ele piorar. Também, que é muito comum, além da depressão bipolar, é o transtorno de ansiedade. Tá? A ansiedade em si, ela não é doença. A ansiedade, ela é uma condição, mas o excesso dela pode transtornar essa criança. Também a ansiedade é muito prevalente na infância, alguma ansiedade é habitual, e essa ansiedade que interfere no comportamento normal, na escola, na família, em casa, no lazer, pode ser um sinal. Lembrando que a ansiedade tratada, ela pode transformar-se em depressão, tá? Nós chamamos de depressão mista, que tem ansiedade. Apesar que já tem estudos que já evidenciam que a ansiedade é um dos sintomas da depressão. Mas aqui nós estamos falando do transtorno de ansiedade generalizado, que é a entidade maior. Dentro dela, ela tem outras subtítulos. Aproximadamente 13% das crianças e adolescentes podem sofrer algum tipo de transtorno de ansiedade durante um período de 6 meses. Os sintomas mais comuns da ansiedade: preocupação excessiva sobre coisas que aconteceram, preocupações ou interesses constantes sobre o desempenho escolar, amigos, jogos, estudo, etc. Pensamento, ações repetitivas, medos extremos de cometer erros e também baixa a autoestima. Pensamento acelerado, aí tem sintomas físicos que podem acometer cada um de um jeito diferente. Ela é generalizada porque pode dar sintomas de pele, perda de cabelo, mancha na pele, pode dar problema cardiovascular, acelerado, nó na garganta, alterações gastrointestinais. Enfim, tem uma outra série de sintomas que aparecem na ansiedade. Também há vários tipos específicos de transtorno de ansiedade que devem ser também notados. Eu notei alguns aqui. Que apresentam sintomas distintos e podem requerer tratamentos diferentes. Medo, fobia social, né? Que são medos irreais e excessivos por uma situação, uma certa, medo de animais, medo em ônibus, medo de andar de elevador, de avião, né? Com as pessoas, mas medo também de estar sozinho, nós chamamos de agorafobia.
ansiedade opressiva e autoconsciência excessiva em relação a outras pessoas, generalizada, que isso é muito comum, que é uma preocupação extrema e irreal, e autoconsciência e a sobreatividade da vida em geral. E o também o compulsivo. São pensamentos repetitivos e intrusivos, especialmente, né, e incomoda o paciente também. Comportamentos compulsivos, como juntar objetos que não têm valor, comportamentos de compra, comportamentos de que não têm necessidade, né, compulsivos, né, o funcionamento de algum causa agonia, né, alguns toques, né, mania de lavar a mão na pandemia. Deixou muita gente que já mais secada ainda pela questão da lavar a mão. Tem um paciente que eu atendi, tem um jovem, 18 anos, ele tinha medo de ser contaminado pelo Covid. Ele não saía de casa. Não saía de casa e nem do quarto. E a comida que a mãe preparava tinha que ser comida fechada, não podia ser aberta. Por exemplo, comprar uma carne aberta, não tem. Ele quer tudo fechado. Então, assim, foi um tempo de tratamento para esse paciente sair de casa, pelo menos. Ele bloqueou a mente dele com medo de pegar Covid. Então, é um transtorno obsessivo compulsivo, que faz parte da ansiedade generalizada. Bem, saindo um pouco da ansiedade, entrando em um outro transtorno também, que é muito comum, né, em menores, aí, só observar em crianças aí de 3, 4, 5 anos de idade, então, a idade de criança, né, até os 12 anos de idade, chama-se transtorno de conduta. A gente acha que toda criancinha é bonzinha? Não, tem criança má, né? Tem criança psicopata, só o adulto. Não, tem criança má também, tá? A psicopatia a gente consegue observar desde da infância. Crianças que não têm rancor, não tem sensação de afetividade pelo próximo. Trabalha mais com a razão e menos com a emoção. Não se arrepende, que não se arrependem, né? Enquanto todas as crianças, às vezes, exibem comportamentos, crianças e adolescentes com transtorno de conduta apresentam mais sérios no funcionamento social e familiar. Calcula que 5,5% das crianças e adolescentes possuem problemas de comportamento agressivo. É uma desordem que também coloca a criança em risco, mais alto também por comportamento suicida. Alguns sintomas do transtorno de conduta incluem agressão dirigida a pessoas ou animais. Então, eu atendi um paciente essa semana, tá? Uma criança de 9 anos de idade, que trazida pelo perequê, trazida pela tia, um comportamento muito agressivo na escola, na família, em casa. E aí, conversando, conversa vai, vem, aí a tia me mencionou com um certo episódio dessa criança afogou e matou um cachorro da família. Pegou o cachorro e afogou. Gente, isso não é natural, né? Não é natural. Então, é uma criança que evidencia sintomas de psicopatia. Então, uma criança que no futuro, o psicopata não tem cura, tá? É uma alteração do cérebro, mas já mostra sintomas aí no futuro do psicopata. O psicopata, na verdade, é a ausência de afeto, né, de emoções. Ele age mais com a razão. Destruição de propriedade, é um paciente que destrói as coisas, né? Ele chega na escola, sai quebrando tudo. Isso, né? Quebra a mesa, quebra o quadro, quebra as coisas do coleguinha. Furto, roubo, não tem consciência pesada, viola as regras, viola o que as pessoas impõem, não tem respeito pela autoridade, ele infringe regras. É um paciente aí que, se for dirigir um dia, ele não obedece lei, né? Vai dirigir na rua, não para no sinal vermelho, estaciona em qualquer lugar, ele não está nem aí. Então, o transtorno de conduta é algo muito sério. Mas o transtorno mental, pessoal, a gente não tem sangue, não tem tomografia, ressonância para dizer, não, a grande maioria dos transtornos estão na observação, tá? Então, é especialmente importante
adolescentes que exibem alguns sintomas aí. Podem ter outros problemas de saúde mental que exigem um diagnóstico diferencial. Vale ressaltar que muitas das vezes a criança ela não possui somente um transtorno. Tem crianças que possuem outros juntos, né? O transtorno bipolar, que possui um psicólogo, ansiedade, transtorno de opositor, que também tem um transtorno de conduta. Então, é muito importante aí acertar no diagnóstico. Outra condição também, que é muito famosa, muito discutida, é o transtorno opositor desafiador, que é o famoso TOD. Vale ressaltar que é um transtorno que transtorna a vida da criança também. Ela faz isso sem propósito, porque ele é ativo, tá? Ele se oposiciona a tudo que você fala, que você demonstra, que você apresenta, e não somente se oposiciona, mas ele te desafia, ele te desestabiliza você emocionalmente, ele te desafia, ele não quer perder. Então, ele frequentemente ele perde a calma, ele faz você perder a calma. É uma criança que discute com adultos, desacata e recusa a obedecer solicitações, pedidos e regras, adota comportamento incomodativo, sabe? Está sempre incomodado com a situação e deixa você incomodada. Eu tinha uma criança de 13 anos uma vez, ele tinha um transtorno opositor desafiador, um TOD, mas também tinha um transtorno de compulsão por banho. A criança que ele só saía do banheiro depois de tomar banho, se ele terminasse com sabonete, a mãe já não aguentava mais. Tanto que esfregava o corpo com sabonete. É uma criança muito difícil de se lidar, muito complicada, é uma criança que desestabiliza as pessoas, tem que fazer tudo do jeito dela, é uma criança realmente chata, muito complicada, né? Tanto eu vou dizer mais para frente como é que funciona. O TOD também, ele responsabiliza os outros pelos seus erros, o mau comportamento, ele não quer admitir, irrita-se com facilidade, ele é rancoroso, ele é vingativo. Vale tirar também de personalidade. Eu não hoje, mas também vale lembrar que existe uma condição também que nós chamamos de transtorno de personalidade. A personalidade durante a vida da criança, até os 18 anos, é estranha. E também, tá? Bem, seguinte slide, famoso, aí, muito comentado, muito falado, transtorno da atenção, que pode ter ou não uma hiperatividade, tá? É o TDAH. Eu costumo dizer que é um espectro, é um transtorno heterogêneo variado, ele é muito diferente em cada pessoa, ele não é igualzinho. Não vai pegar duas pessoas com TDAH que eles são bem diferentes. Ou no TDAH, desatento, né? Desatenção. É uma complicação da atenção, é o déficit da atenção. Está sempre com a cabeça longe, precisa ser chamado várias vezes, não termina as tarefas, dificuldade para manter a atenção por muito tempo, está sempre mudando a atenção para outras coisas, ele é desorganizado, perde material escolar com frequência, perde seu material com frequência, esquece das coisas, é distraído, comete erro por descuidos, distrai facilmente com estímulos do ambiente. E uma outra condição também que pode ter junto é a hiperatividade. Uma atividade motora excessiva, está sempre inquieto, sempre agitado, correndo, interrompe as conversas dos adultos, fala efetivamente, levanta-se do lugar várias vezes, muito impaciente, impulsivo, não consegue esperar a sua vez, responde com precipitação, interrompe os outros, mesmo sentado, fica se mexendo. O TDAH lembra muito o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. É muito parecido. É uma condição que o paciente pode ter os dois, tá? O paciente pode ter o TDAH e pode também ter o TAG. O TDAH é muito similar também a pacientes que têm altas habilidades, aqueles pacientes prodígio. A gente acha que ele tem TDAH, mas muitas vezes ele tem altas habilidades. É um diagnóstico bem difícil,
bem complicado e tem que ter uma série de protocolos a ser seguidos, vários testes, não é somente o médico, mas precisa ter um apoio multidisciplinar, um psicólogo, um neuropsicólogo, terapeuta, fonoaudiologista, o professor, são profissionais que vão nos auxiliar a fechar melhor o diagnóstico, porque eles fazem uma linha muito tênue divisória com outras patologias. Uma outra condição também, que a gente vê muito em meninas, é o transtorno alimentar, tá? São variados os casos de transtorno alimentar. Dentro dele, eu vou explicar aqui como é que os outros que são, mas o transtorno alimentar é inicialmente frequente na adolescência, é mais comum em meninas e pode se caracterizar por uma relação distorcida da própria imagem dela com a alimentação e uma obsessão com o peso e a forma do corpo. Alguns sintomas intenso medo de ganhar peso, recusa de manter o peso corpóreo esperado para a idade ou altura, episódios periódicos de alimentação excessiva, pode ter, come demais, mas se arrepende, quer fazer vômito, e um comportamento compensatório. É isso que a gente acaba vendo, para prevenir o ganho de peso, como vomitar, usar laxantes, usar pílulas de emagrecimento, medicação para emagrecer. Então, você vê um adolescente que está ali, na família, almoçando, né? Acabou de almoçar, o primeiro a se levantar da mesa, vai para o banheiro, fica um tempo lá, né? Tem que observar, porque está provocando vômito, porque ele não quer deixar de comer, mas não quer emagrecer, mas não quer engordar, quer emagrecer, então ele acaba provocando esses vômitos. Transtornos de alimentar é muito comum a bulimia e a anorexia. É muito comum em meninas que querem ser modelo, querem ser atrizes, querem ser aeromoças, querem ser famosas, né? Então elas procuram ter um corpo muito com o padrão que a moda pede. E é interessante que a anorexia ela vence a fome. Ela fica com fome, ela consegue vencer a fome, ela não come. Então, a única condição que realmente vence a condição vegetativa que a gente fala, né, que é algo natural, né, a comer, dormir, ela consegue vencer isso, consegue realmente não comer. E aí, não comendo, você tem uma série de outros prejuízos clínicos, né, alteração hepática, alteração cardíaca, alteração pancreática, alteração mental, devido à baixa ingestão da caloria, à baixa ingestão do açúcar, mas é importante também para gerar energia para o cérebro. Bem, outra condição não menos rara, que a gente acha que não só tem adulto, mas também acometem a criança, e é mais raro, né? Mas é mais adolescente, e é muito difícil de dar o diagnóstico da esquizofrenia, tá? Porque esses dias eu peguei um paciente que ele veio com umas histórias e aí contando, vai conversar bem. Olha, foi difícil. Eu falei, gente, que transtorno esse rapaz se encaixa, né? Mas aí ele veio falar comigo assim, não, às vezes eu vou tomar banho, eu tenho a impressão de que aqueles mosquitinhos que estão no chuveiro, eles estão me filmando. Olha, veja bem, é uma sensação que acontece com o paciente que ele acha que mas acha que não é, e fica com aquela dúvida, mas isso incomoda ele, transtorna a vida dele, né? E aí vem com umas ideias que quer viajar e assim, fora da realidade, sabe? Mas com uma fala coerente. Então, assim, quando o paciente está muito coerente, fica difícil dar diagnóstico, mas esse paciente é esquizofrênico. Porque ele começa nessa idade aí de que o professor está perseguindo ele, acha que o pai está perseguindo ele, que alguém está querendo fazer mal a ele, tem uma câmera filmando ele, que aquele carro preto está perseguindo, que acha que o coleguinha está armando algo contra ele, né? Então, assim, é algo que ele desconecta da realidade, tá? A esquizofrenia surge principalmente na adolescência e pode ser difícil de diagnosticar. Há vários tipos de esquizofrenia, mas em todos os tipos se observa angústia, ou ele sofre, parece uma depressão, às vezes falta de limites apropriados como do eu, né? Geralmente dificuldade de avaliar com precisão os pensamentos pessoais. Então ele tem esses componentes dele, ele fica
dificuldade de avaliar como é. E os sinais na adolescência incluem comportamentos ou falas estranhas, confusão sobre a realidade, pensamentos paranoides de perseguição, ansiedade severa e medo. E assim, tendo esses comportamentos, esses sentimentos, esses sintomas, com certeza vai ter problema social, que vai falar para a mãe não acredita, né? E pode ter alucinação e delírio, são mais raros de ter, casos mais graves, né? O que é alucinação e o que é delírio? A alucinação é uma perda da realidade, dos sentidos. Ouvir algum som que não existe, ver alguma coisa que não existe, eu tenho a impressão de estar vendo, sentir cheiro de algo que não está no local, sentir sabor de algo que ninguém está sentindo, você como uma coisa, mas um sentido diferente. E tem também a alucinação persecutória, achando que algo está estranho no corpo, que algum bicho andando, que está estranho, então está faltando algum membro do corpo, sabe? São alucinações persecutórias. Nós chamamos de alucinação. E o que são delírios? Delírios são as historinhas que ele conta. Ah, porque eu acho que um ET vai vir aqui, que descer um disco voador. Estou exagerando aqui, mas acontece em casos graves, né? Em casos menos graves, ele conta umas historinhas. Ah, porque fulano falou isso, porque fulano falou isso, porque então, meu professor ele interpreta errado a realidade, sabe? O professor falou uma coisa, ele está interpretando em outra realidade. Então, é algo que deve ser observado. Então, vai gerar problemas sociais. Próximo slide. Bem, finalizamos aí a esquizofrenia. Um outro transtorno que é muito comum é o transtorno de um espectro. Tá? O espectro é um transtorno de sintomas variados, não é igual de cada um, é diferente de cada um, e acomete de forma de intensidade diferente. Tá? Transtorno do espectro autista. O que significa a palavra autístico ou autista? É uma questão do afeto. A afetividade está estranha, a afetividade está desajustada, a afetividade está descalibrada. É o afeto, o relacionamento, é o interesse por pessoas. Essa criança está dentro desse espectro, muito ou pouco. Se tiver pouquinho, é autista. Se tiver muito, também é autista. Tá? Ah, mas agora tudo é autismo. Espera aí. Hoje a ciência está observando que, na verdade, não é que aumentou o autista, na verdade, melhorou o protocolo e a forma de investigação. E melhorou também o número de profissionais que se especializaram nesse sentido. Aqui abro um parênteses, eu abri um canal no YouTube, se você quiser já pode abrir aí, Dr. Francis Fernandes. Nesse canal eu vou falar de vários transtornos da infância. Eu comecei a subir alguns vídeos que eu falo bastante sobre autismo. Se você se interessar, se tiver alguém na família, algum aluno, ou familiar, ou mãe de aluno que estiver autista, compartilha o canal lá para essas crianças. Então, vamos lá. O que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Dentro do neurodesenvolvimento, ou seja, quer dizer que já nasceu assim, tá? Não foi nenhum mosquito que picou e ficou. Não foi a cesariana da mãe. Não foi o parto normal da mãe. Não, ele já nasceu assim. Isso é hereditário ou ele é genético, tá? É uma condição associada também a questões sociais. Então, para ter autismo, ele tem que ter três alterações. Tem que ter um desajuste, algo que não vai bem na interação social. Ele tem uma forma de fazer amizade muito diferente. Ele consegue fazer amizade, mas é do jeito dele. Ele consegue se relacionar com as outras crianças, mas é do jeito dele. Mas é um jeito diferente de se lidar. Ele consegue, tá? Ele tem que ter a segunda coisa, ele precisa ter alteração na linguagem ou na comunicação. A forma de comunicar é diferenciada. É uma criança que não entende muito bem duplo sentido, não entende muito bem uma piadinha de mau gosto. Tem que ser claro com essa criança. Por isso que, para falar é difícil, muitas delas demoram a falar. E aí, dificilmente vai fazer amizade se não conversar com a pessoa. E a terceira coisa que esse autista precisa ter é uma alteração do comportamento. O comportamento do autista está alterado. Ele é muito preso à rotina, ele é muito preso nas suas manias. Mudança de rotina fazem mal a ele.
Ele tem também a alteração sensorial, a questão sensorial do ambiente, ele interpreta erradamente a questão sensorial e se irrita facilmente e se incomoda muito. Alguns barulhos se incomodam, ele tende a botar a mão no ouvido e fugir daquele som. Algumas texturas, algum gosto, algum alimento, o que ele vê, o que ele ouve. Ele é muito preso às questões dele, de rotina dele. Então, mudar é muito complicado. Então, lendo o slide aqui, o autismo é um transtorno de desenvolvimento frequente, diagnosticado em torno de 2, 3 anos. Na verdade, a gente consegue realmente fazer o diagnóstico mais cedo, tá? É um bebezinho aí de 6 meses, 4 meses, você pega ele no colo, né? E aí essa criança começa a chorar, ela começa a se irritar, ela não olha no seu rosto, da mãe. Aí você pega o bebê, coloca esse bebê no berço, esse bebê ele fica tranquilo, fica de boa, fica quietinho. Uai, fica melhor no berço? Aí você pega ele não gosta, ele tá... É algo que você deve chamar a atenção, porque o afeto já está estranho dessa criança. Então você consegue aí observar nos primeiros sinais até os 2 anos aí algum indicativo que essa criança tem que ser observada, tem que ser consultada, tem que ser levada ao especialista, porque alguma coisa tem. Presa à rotina, ao brincar, ele brinca diferente, ele dá sentido diferente para os brinquedos. Em vez de brincar com carrinho, por exemplo, em vez de o carrinho não estar normal brincando, ele começa a brincar, começa a enfileirar ele, ou arrumar ele por cores, por tamanho, e vê que tá diferente a brincadeira dessa criança. Então, em torno de 2 anos, a gente consegue já, 1 ano, 2 anos, ter um parâmetro que já que a criança tem algo errado. Enquanto alguns critérios para o diagnóstico do autismo e subtipos estão sendo continuamente refinados, o espectro central do transtorno é um prejuízo no funcionamento social, do modo geral. Isso pode incluir respostas impróprias às situações sociais, prejuízo na comunicação, como eu falei, falta de reciprocidade emocional, falta de expressões faciais, de contato visual. Ele faz contato visual, mas é do jeito dele. Ele faz amizade, como eu falei, mas é do jeito dele. Então, geralmente, a gente se comunica com outras pessoas olhando aqui nesse triângulo entre olho, nariz e boca. A criança autista, ela até olha, mas ela desvia o olhar. Ela olha para você, mas desvia. Então, tem alguns sinais, tem alguns pontos que ela olha. Testa, bochecha, o queixo, pode olhar no pescoço, no ombro. Ela até olha no olho, mas ela desvia. Porque o afeto, né, dentro do cérebro, mas tem uma parte do cérebro que é responsável por fazer esse contato afetivo e social. Está alterado, né, e não funciona bem. Fracasso para desenvolver relações normais com o outro, restrição do comportamento e gestos frequentemente repetitivos, como eu falei, alteração social, alteração na comunicação e linguagem, alteração do comportamento. Geralmente, essa criança tem algum tipo de toque, tem alguma estereotipia, que são movimentos repetitivos no comportamento e também em algum tipo de mania. Todo mundo tem, mas esse é muito evidente, sabe? É muito crônico e persistente. É algo que você deve observar, tá? Bem, o transtorno do espectro autista é um tema muito amplo, muito abrangente, muito grande, e aí a gente tem que redefinir ele em alguns outros tipos, né? Mas hoje a gente resume em 3 formas: autismo leve, moderado e severo. O autismo de alto funcionamento, esse negócio de falar, mas é autista muito inteligente, ele é, como é que fala? Ele tem um alto rendimento, não. Ele também, ele é uma criança como outra qualquer. Ele pode também ter um alto rendimento, mas é mito, tá? Se autista realmente é muito inteligente, é mito. Na verdade, grande parte dos autistas, a grande maioria é homem, né? Por isso que aquele lacinho do azul, do símbolo do autismo, ele é azul, que acomete mais em meninos. Quando acomete menina, ele é muito mais grave. Mas grande parte dos autistas, ele possui outras comorbidades junto com o autismo. E a maioria delas é a deficiência intelectual, com prejuízo aí para aprender as coisas.
Uma outra também pode ter TDAH, pode ter transtorno de obsessivo, compulsivo, pode ter depressão, transtorno de ansiedade, enfim, uma outra série de condições que o autista não vem sozinho, tá? Bem, sigamos. Tratamento. Aqui eu falo mais ou menos como é que a gente trata. Todos os transtornos mentais, na atualidade, possuem uma diversidade de opções de tratamento. Não é somente o médico que vai decidir isso. A gente tem um grupo de profissionais e, juntamente com o médico, né, vai poder tomar a melhor decisão para aquele caso. Então, por exemplo, a gente pode ter medicações que melhoram algumas condições. Podemos ter aí psicoterapia com psicólogo, neuropsicólogo, com audiólogo, e acompanhamento interdisciplinar, com terapeuta ocupacional, enfim, família, né? Os transtornos mentais são tratáveis. E quanto mais cedo é realizado o diagnóstico, mais promissores serão os resultados do tratamento. Então, se você tem dúvida de que tem alguma coisa acontecendo com essa criança, né? E aí você não sabe o que é, mas já trata. Vamos tratar, vamos buscar acompanhamento com um psicólogo para a gente poder chegar mais próximo possível do diagnóstico, mais rápido, para começar o tratamento. Porque quanto mais cedo a intervenção, melhor é o resultado para ele poder interagir, para ele poder render melhor na escola. Muitas vezes também a família não aceita, né? Quando a gente vai diagnosticar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ele tem 9 anos de idade, e até a escola já pediu um laudo, já pediu um laudo, entreguei. Esse paciente foi difícil, tá? Foi difícil, me parecia um autista, mas não era, um autista típico, mas ele tinha um pouquinho de deficiência intelectual, fazia coisas assim estranhas, sabe? Vou aqui abusar, botava a cueca em cima da calça, não é isso, mas algo assim desse tipo, sabe? Fazia comportamentos estranhos. Então você demora a fazer auto-higiene, não consegue amarrar o cadastro. Então, a deficiência intelectual é importante, mas aí depois você observa que realmente tem um transtorno autista. Então, essa criança ela vai bem até certa idade, aí depois se manifesta o autismo. É como se a deficiência intelectual aparecesse primeiro. Mas, por isso que eu digo que é um pouco mais demorado o diagnóstico, e a dificuldade de a gente dar o laudo. O laudo pode mudar conforme o crescimento do paciente. Sinais de alerta, isso que eu quero que você leve para a sua vida hoje, a partir de agora, para a sua escola, para a sua sala de aula, para que você possa ser um braço aí da saúde mental nossa. O que você pode ver aí nessa criança? Você como professor, você como auxiliar aí, você como coordenador, né? A função que você faz aí, que você executa dentro da sala de aula de uma escola. Bem, o que pode ver na criança? Mudança de comportamento. Eu falo que hoje a gente não tem exames de sangue para ver se a criança tem depressão, uma ressonância magnética para ver se ela tem transtorno de ansiedade. Não tem. É baseado na observação. Então, mudança de comportamento habitual. Aquela menina, por exemplo, ela chega na escola toda maquiada, toda unha pintada, do nada ela começou a vir mais desleixada, sem maquiagem, né, com a roupa largada. O que aconteceu com essa criança, né, com essa adolescente? Teve algum problema na escola? Sofreu algum tipo de abuso? Algum tipo de trauma? Ela era bem sociável, ela era bem influente, agora está mais quietinha. O que aconteceu com essa criança? Esse menino que vinha normal, jogava futebol, brincava, hoje ele está mais quieto e com muita roupa. Né? É mais comum em menina, mas cortar, né, comportamento autolesivo, é muito mais comum aqui no antebraço, barriga e perna. Então, essa criança ela vinha sempre de camisa e agora ela está vindo com camisa tapada e com gorro, está se escondendo. É algo que você deve suspeitar. Então, mudança do comportamento habitual é algo que você deve suspeitar. Mudança da forma de se relacionar com os pais, colegas e professores. Queda no rendimento escolar. Sumiu da escola. Excesso de faltas. E atitudes autodestrutivas, né? Tá nem aí para si mesmo, acaba fazendo comportamentos que não vão ficar bem para ela, se autodestrói, se metem em situações de perigo, se metem na questão de comportamento ilícito, né? Drogas, prostituição, né? Atitudes autodestrutivas. E comportamento delinquente, né? Acabam se metendo em comportamentos e a gente sabe que não vai ter bom resultado daquilo. Muitos se arrependem, né? Eu atendi uma criança de 16 anos, né? Se envolveu com
as coisas ilícitas, e ele soube se reconhecer, falou, não, estou errado, não quero mais isso. Buscou ajuda, né? Não quero mais. Isso é raro acontecer, muito raro. Então, essa é a minha palavra de hoje, deixo vocês aí para que vocês possam ser um braço da saúde mental, para que possam reconhecer esses sinais de alerta e informar e poder fazer o encaminhamento. Ó, essa criança era assim desse jeito, agora ela está em baixo rendimento escolar, né? Está faltando demais, ela está mais triste, ela é uma criança que arruma briga todo tempo, é uma criança que fica provocando, colocando uma contra a outra. Alguém está querendo mandar mensagem? Mandar no chat aí, se você tiver dúvida, pode colocar aí no chat. Seguinte, eu acredito que foi isso, né? Terminamos aqui. Obrigado. Deixei aí o meu Instagram. Se você quiser mandar mensagem, falar comigo no Instagram, você pode me adicionar. Lá eu tenho, a partir de agora, colocando algumas informações sobre a saúde mental. Temos uma pergunta aqui do Gleiber. Sabemos que todo processo é importante na escola. No caso apresentado do autismo, certas atitudes pedagógicas precisam ser desenvolvidas, realmente, né? Você tem uma criança diferenciada aí, uma criança que sofre mais para fazer contato com o próximo. E aí esse contato é importante. Tem um jeito específico do professor trabalhar com autista. Não é muito fácil. Mas a forma de abordagem para essa criança, o professor precisa ser preparado para isso. A abordagem ela é diferenciada. E aí vai o poder público agora, né, poder realmente treinar esses professores, tanto os efetivos aí como os auxiliares. Débora Camargo, muito obrigado pelos parabéns aí. Obrigado. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, pode aproveitar o chat aqui ou abrir o áudio, né? Agora o Cristiano pode deixar o áudio aberto para que possa também aproveitar. Olha, gente, tem outras patologias, outras doenças. Eu não posso me limitar somente nessas que a gente falou. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de conduta, transtorno de alimentar, transtorno de autista, né? Tem outros tipos de transtornos que acometem aí a infância. Eu não mencionei, mas o transtorno depressivo é um transtorno de humor. Ele é um transtorno episódico. Ele vem por episódios, tá? A depressão ela pode vir uma vez na vida e nunca mais vir, mas ela pode vir algumas vezes. Geralmente acontece na transição entre a criança, junior, adolescência, adolescente para adulto, adulto para idoso. Nessa mudança da fase da pessoa acaba tendo aí a depressão. E algo que realmente desqualifica a pessoa, né? Ela se sente incapaz de estar na escola. De muita criança, muito adolescente depressivo. Eles não conseguem ir para a escola, eles não conseguem absorver a matéria, porque estão na fase depressiva. Só tratar esse paciente para que ele melhore. Depois que ele melhora, ele fica um bom tempo sem a depressão, porque ele é episódico, tá? Não é crônico, não é o que fica crônico pelo tempo, é o episódico. Claro que tem casos e casos, tem casos de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, né? Aquele paciente que sofreu com um trauma grave, ele entra em depressão, ele precisa ser tratado, precisa ter cuidado para que ele volte a ter um rendimento aí adequado para a escola. Alguém com mais dúvidas? Deixa eu abrir o chat aqui. Eu não consigo abrir o chat. Tá. Tem algumas perguntas no chat, tá. doutor Franz. Deixa eu ver aqui. Bastante pergunta no chat. Como lidar ou socorrer? Realmente, se você identificar isso, você, como professor, deve chamar os pais, né, comentar isso que você observou com o pai, para que ele possa buscar um médico, um psiquiatra ou um psicólogo, e, de preferência, fazer uma cartinha para a gente. Eu adoro quando o professor manda uma cartinha, porque me ajuda, né? Quanto o estudante autista entra em comportamento no meio da aula, como proceder?
Você fala sobre o comportamento estranho de birra ou de crise. É muito comum, né? Crise autista. Ele não sabe lidar com a crise, né? Porque é uma crise sensorial. Na verdade, a crise do autismo é uma crise sensorial. Barulho, muita luz, comportamento, isso ele é da questão em volta dele. Aí é isolar ele a um outro ponto que não possa ter esses estímulos e acalmar ele, conversa. Ele vai acalmar. Exato, mudança de atitude em relação a qualquer necessidade educacional precisam se virar políticas públicas, né? Parabéns, Luana, aí, excelentes explicações, precisamos estar mais atentos aos comportamentos dos alunos. Muito bem. Como abordar uma criança autista e integrá-lo à aula, à rotina escolar? Pois é, como eu falei, o autista ele é variado, é um espectro. Cada um tem um tipo de necessidade. Cada um tem um tipo de funcionalidade. Nós temos o autista de alto funcionamento, que ele se demonstra, você não observa que ele tem autista, não tem autismo, ele é alto funcionamento. Tem um autista de moderado funcionamento, que esse dá um pouco de trabalho, e tem um autista grave, de grave funcionamento, que não funciona. Esse aí realmente está muito complicado. Esse paciente tem que ser internado, tem que ser medicado, porque ele não consegue lidar com as questões sociais aí e ambientais. Acredito que respondi todas as perguntas, né, da lista. Mais uma vez aí, obrigado aí pela participação. Obrigado. Se você quiser falar comigo aí, tem as redes sociais aí no YouTube e também no Instagram. Doutor Franz. Oi. Olá. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual é o teu nome? Miriam. Miriam Jesus. Olá, Miriam. Pode falar. Então, a minha preocupação hoje é o seguinte: crianças e adolescentes que tinham um comportamento extremamente extrovertido, dinâmicos, e quando entram na adolescência, de repente, não só por questões hormonais, questões que eles não conseguem passar ou expressar, eles mudam drasticamente para o comportamento introvertido. E algumas a gente já observava no decorrer da vida deles, né, que foram alunos em outros períodos, que eles já tinham sintomas, né, alguns sinais de TDAH ou de autismo, mas que por fatores diversos, pode ser também questão financeira, questão mesmo de falta de informação da família, ou não fizeram acompanhamento no tempo necessário, e que de repente entram na adolescência e tem que lidar com uma mudança drástica de comportamento, talvez, né, por se reconhecer ou se entender ou ficarem perdidos naquele momento. O que a gente faz nesses casos aí? Muito bom. É muito, muito importante, Miriam, que você deixou aí bem explicado. Realmente acontece, né? Olha, eu costumo dizer que grande parte dos problemas da alteração mental na criança que leva para o adolescente é um problema social, socioeconômico aí. A família brasileira, a família aqui, ela está destruída, né? Você tem aí uma separação de pais, abuso aí paterno, abuso materno, violência familiar. Isso é uma das causas que levam à alteração do comportamento da criança, né? Tá aí vários estudos que demonstram isso. A criança ela entra em depressão, a criança ela entra em comportamentos de ansiedade, a criança ela entra em comportamento opositor, e aí até mesmo uma forma de uma defesa, né? Uma defesa, que está sofrendo tanto em casa, o pai bate, porque sofreu violência sexual na família. Então, assim, é importante. Pode perguntar, a grande maioria dos adolescentes que acabam tendo alteração mental aí foi por algum tipo de trauma ou violência sofrido fora da escola. Geralmente em casa, na família. Então é um sinal de alerta que você tem que acender a luz vermelha e aí encaminhar isso ao conselho tutelar, encaminhar aí aos pais. Às vezes a violência vem dos próprios pais, né? Eu já vi muito isso. Pai, padrasta, madrasta. E a criança não fala, é difícil. Tem criança que não quer falar. Ela fecha a boca, ela não fala. Então, você poder entrar no cérebro dela é difícil, né? A gente tem ferramentas para conversar, para entrar no cérebro, ver o que está sentindo
ela está falando, tentar uma ferramenta de compaixão para tentar sentir o que ela está sentindo. E ela fecha a boca, ela não quer falar. Né? Boa Travou tarde. ali, foi trauma. Pode falar, boa tarde. Quem fala? Sou o professor Wesley, professor lá da Cleusa Jordão. Tudo Gostaria bem, de Wesley? acho que não é uma pergunta, mas um relato, porque eu sou pai atípico, eu tenho um filho que tem TEA, e eu gostaria muito de falar sobre essa importância da escola na hora de descobrir Ótimo. com essa descoberta, porque é muito comum a gente prestar atenção e discutir lá para o final dos bimestres, aquilo que os Exato. nossos alunos. Isso, e já demorou muito tempo, então, praticamente a gente ficou 1 ano com os alunos, a gente só veio discutir isso só no final, para fazer o encaminhamento. A gente sabe que dentro do serviço público, o acesso para a gente estar encaminhando esses alunos é demorado, não é uma coisa tão Lento. rápida, lento demais. E só para falar que meu filho, quando tinha em torno de 3 anos, ele foi para a escola e no primeiro mês mesmo, eu estava na pandemia, os pais realmente, quando ficam próximos com os filhos, tem outro tipo de relação, né, de comunicação. Para mim, meu filho se comunicava extremamente bem comigo e, para minha surpresa, a professora dele me chamou e aí ela falou, pô, pai, estou vendo isso, estou vendo aquilo, ou seja, ela colocando para a gente basicamente todo o comportamento autista. Como professor, mais ou menos já sabia essas características, né, o perfil. Então, é só para a gente tentar entender que existe uma responsabilidade para passar o conhecimento, mas eu acho que a escola também ela tem um papel fundamental para estar identificando esse tipo de questões referentes aos nossos alunos. A gente sabe muito bem daqueles sinais que são bem claros, evidentes para a gente, claro. mas eu acho que dentro do silêncio também existem outras coisas, muitos elementos não estão nos nossos olhos. Nós, professores, precisamos ter mais proximidade, mais relação, tentar conversar. Eu posso falar também de mim que nem todos a gente consegue conversar, manter essa relação, mas eu acho que está dentro do nosso papel como educador, e a escola acho que tem um papel importante para mostrar para a família e orientar para ela o que está acontecendo. Muito bem, Wesley. Muito bem explicado. Muito bem. Doutor Franz, tem algumas perguntas no chat, eu não sei se você está tendo acesso. Falando no chat, tem algumas perguntas, eu não sei se você... Ah, tá. Vamos tentar resumir aqui. Alguém falou sobre o TOD, a distinção entre eles, transtornos distintos. O TOD é um transtorno, né, que transtorna a vida do paciente e a vida de todo mundo que em volta. E ele se oposiciona a tudo que você fala. Então, ele posiciona. Você fala, dá uma regra, ele é contra aquela regra. Mas, além disso, ele te desafia. Está dentro daquele espectro da psicopatia, né, que nós falamos ali, que usa mais a razão e menos a emoção. Né? A palavra psicopatia é uma doença da mente. Não é o psicopata aquele que mata. Não, calma aí. Aí ela falando de sociopata, outra coisa. Então, o TOD está dentro dessas questões. E é um sinal, realmente, que no futuro, esse paciente ele pode ter um sinal de que ele possa ter um transtorno da personalidade. Né? Eu falei de manhã, existe também um transtorno que eu não falei aqui agora, mas existe um transtorno da personalidade, que vai se construindo durante toda a infância e adolescência, lá com 18 anos, está mais ou menos montada a personalidade dele. E pode estar alterada. Né? Então, são sinais aí que no começo da vida ele dá alguns sinaizinhos de que realmente é um paciente difícil de se lidar, é um paciente extremamente enjoado, chato, difícil de lidar com ele. Né? Quando a criança tem indicação para um psiquiatra, realmente, quando tem sofrimento aí mental, ele está transtornando a vida dele, a vida da família, a vida da escola. É um paciente que deve buscar a ajuda de um médico psiquiatra. Eu falei lá no começo lá, o comportamento, né? Um comportamento anormal, persistente, entendeu? O prejuízo dos pensamentos, o prejuízo do humor, e a angústia excessiva e deterioração do funcionamento psíquico global. A mente não funciona bem, os comportamentos estão inadequados, é a hora de buscar um psiquiatra. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre mutismo seletivo. Muito bem, muito bem. O mutismo seletivo é muito comum na depressão, né?
Lembra do transtorno de humor que eu falei? Dentro dele nós temos um mutismo seletivo, que faz parte do transtorno de humor. O paciente ele seleciona uma pessoa e não fala mais. Eu já tive, no ano passado, eu tive 2 pacientes idosos com mutismo seletivo. É algo muito difícil de se lidar, mas com medicação, com psicólogo, com terapia, a gente consegue reverter isso, tá? Ele bloqueia, a mente está bloqueada para aquele assunto, para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, ele bloqueia e não fala mais. Não fala mais. E aí você tem que fazer exame para descartar algum tipo de AVC, algum tipo de lesão, algum tumor. Porque eu também, como sou neurologista, eu também avalio a questão neurológica. Então, tem algum tipo de tumor, algum tipo de AVCs que provocam o mutismo em geral. Mas dentro da psiquiatria, a gente tem também o mutismo seletivo. E é algo que é muito difícil, é raro acontecer, né? Não é metodologias que a gente pega o motivo seletivo, mas é uma condição muito, muito ruim, porque quem sofre é a família, né? A família sofre. O irmão, a mãe. O paciente não quer falar, ele não fala mesmo. Ele paralisou, ele bloqueia contra certa pessoa, certo grupo. Esse é o motivo seletivo. A gente, com medicação, a gente consegue reverter. Eu, na verdade, não lembro de ter pego criança com mutismo. Não lembro de mutismo. Peguei crianças com Tourette. Oi. Doutor, Quem fala? o encaminhamento seria para um neurologista De qual patologia? de mutismo seletivo? A criança, ela tem comportamento normal em casa, mas em outros ambientes ela não fala com ninguém. Na escola, na igreja. Entendi. E aí ela não consegue seleciona. Não. Os dois, né? Tanto a neurologia quanto o psiquiatra, eles vão conseguir investigar, dar o primeiro passo. Né? Se você mandar para o neurologista, ele identificar que é mais algo psiquiatra, ele vai mandar para o psiquiatra. Mas se for algo neurológico, tem que ver. Se você está falando que é pontual isso, aí você pode encaminhar para o psicólogo e para o psiquiatra. Tá, okay, que é pontual, né? Nada. Aonde eu atendo? Eu atendo na Lidco, fica na Coronel Carvalho, em cima da Sebrae. E na região de Paraty também tem um consultório, você pode buscar lá no Instagram e no canal do YouTube, pode mandar mensagem para mim. Eu tenho um site também, que logo vai entrar no ar. Tá? Um site antigo, que é o transfernandes.com.br. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês. Eu poderia fazer uma breve explanação sobre... Doutor Franz. Olá, pode falar. Tudo bem? Tudo Boa bem, tarde, doutor Franz. Prazer rever aqui nessa live aqui. Tenho uma admiração muito grande como profissional que você é, né? E essa formação, para nós que atuamos na área, é fundamental para a gente ter o olhar sobre alguns transtornos, porque muitas das vezes é na escola que tem o primeiro indício de a gente poder perceber certas coisas que a própria família não percebe. Então, assim, eu queria falar isso e voltar, né, se pudesse falar um pouco mais sobre a automutilação na adolescência, que é algo muito corriqueiro, que muitas das vezes passa a imagem de que quer chamar atenção e tal. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né, como prevenir, como lidar com essas questões quando vem à escola, né, que a gente percebe aquele aluno que está com o braço cortado, né, que relata isso a gente. O que está por trás disso? Quais são as questões que podem estar envolvidas nessa questão da automutilação? Leandro, como esse paciente que você mencionou, tem muitos, tá? Tem muitos. Mas a maioria não aparece para a gente, tá? Fica escondido, elas não aparecem. Vai aparecer quando algum parente percebe isso e aí vai buscar ajuda médica. Realmente, o caso de paciente com automutilação, com autolesão, tem aumentado. Esse paciente com comportamento autolesivo, ele geralmente possui uma doença básica anterior, tá? Não é simplesmente sem nada, ele se cortou. Tem alguma coisa acontecendo, então a gente tem que buscar o que está levando a esse comportamento. A grande maioria são pacientes que possuem um transtorno depressivo maior. Dentro do transtorno maior, a gente tem classificações de depressão. Né? Leve, moderada, e a grave, ela pode ter um sintoma psicótico, como que é a ação e delírios, e pode ter um comportamento suicida.
porque acontece, ele quer se machucar, mas ele não quer morrer, ele quer tirar a dor dele, ele vai se cortando. Mas isso já é um achado, é um sintoma de que o paciente ele está na fila, ele corre risco de cometer um suicídio. E eu vou te falar, muito paciente com risco de suicídio, tá? Muito paciente. Não é somente no Setembro Amarelo que eu vejo isso. O ano todo a gente tem visto pacientes que cometem suicídio, que têm pensamentos suicidas, que têm comportamentos suicidas. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí deve ter ouvido falar esse ano de alguém aí na comunidade, né, que tentou aí cometer algum tipo de lesão, né, autodestrutiva. E na infância, na adolescência, é muito comum essa impulsividade, né? Ele começa por ser impulsivo, muito impulsivo. Ele já sai cometendo por querer chamar atenção, mas é pela dor dele. E pode ser muito grave isso. Eu quando trabalhava no CAIS Aterrado, como psiquiatra de plantão, gente, eu pegava cada coisa absurda, assim, de cortes muito profundos, que se deixasse, a paciente pode morrer. Em caso de automutilação, tenho observado que é um determinado local, porque trabalho com outro município, isso não acontece. Então, eu venho em Angra dos Reis, tenho visto bastante casos, em Volta Redonda eu vi, na minha cidade também tem, mas isso é em todo mundo, tá? Não é algo específico de uma região, não. Tem aumentado em todo mundo, por causa dos transtornos mentais tem aumentado. Leandro, respondi? Sim, doutor Franz, respondido. Muito obrigado pelo esclarecimento, pela formação. Grande abraço para você. Obrigado. É bem amplo o tema. Ó, a Márcia está perguntando aqui, pessoas com TDAH podem ser acometidas por alterações gerais no processamento sensorial, principalmente em relação à modulação sensorial. Lembra que eu falei que o TDAH é um transtorno heterogêneo dentro do espectro. Isso é variado, tá? É variado. Muitas das vezes, o paciente não apresenta somente o TDAH. Existe também um transtorno que nós chamamos de transtorno sensorial. O transtorno sensorial, ele também é dentro do espectro, tá? O fato, e não quer dizer que não é autismo, porque o autista também ele tem alteração sensorial. Todo autista tem. Mas você tem a alteração sensorial à parte. E esse espectro também pode estar, o sensorial pode estar também dentro da questão de interpretação e hiperatividade. Mas o TDAH em si, ele é manifestado por três coisas. Déficit de atenção, inquietação, tanto mental como física, e uma impulsividade. Quando eu falo de impulsividade, eu falo de irritabilidade e agressividade também, tá? Respondi a tua pergunta, Márcia? Existem ferramentas de neuromodulação, tá? A gente tem que nós chamamos de neurofeedback, que são ferramentas que a gente usa com informática, de computador, para neuromodular essa paciente e ele tirar essa alteração sensorial. É um tema mais avançado. Gente, mais uma vez, obrigado. Alguma pergunta a mais? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Emília. Obrigado, Ana. Obrigado, Márcia. Todo mundo que está aí. Somos quantos na live? Muita gente na live. Temos quase 100 pessoas. Obrigado a todo mundo aí, que está todo mundo aí assistindo, que me aguentou até agora, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Espero encontrá-los ao vivo. Espero que tenhamos um encontro aí presencial para que a gente possa ouvir. Eu tenho certeza que vocês têm bastante informação para passar para a gente. E muito obrigado pelo carinho de vocês, pela forma que você professor, atende ao grupo da saúde mental, né? Obrigado pela parceria e se você puder fazer um relatório, uma cartinha, caro colega, médico, psicólogo, eu observei isso em tal criança, isso já ajuda bastante, porque, como eu falei, o transtorno mental, ele é na observação, eu não tenho o exame de sangue para saber se o paciente tem algum transtorno mental, é na observação. E assim, um psiquiatra pode observar uma coisa, e outro psiquiatra pode observar outra coisa,
os dois não estão errados. Naquele momento foi visto aquela condição. Por isso que às vezes acaba mudando o laudo e tal. Mas diagnosticar certa patologia mais rara é difícil mesmo, tá bom? Obrigado, Mônica. Obrigado, Tiane. Obrigado, Leandro, Ellen, Liana. Todo mundo está aí. Doutor Franz, muito obrigado, tá? Pela sua disponibilidade, pelas suas sábias palavras, tá? Foi muito esclarecedor. Obrigado. Tá? Sim, acho que foi muito importante para nós, né, enquanto educadores, para estar, de uma certa forma, né, aprendendo e identificando mais acerca dos transtornos mentais. Obrigado. A gente até a próxima, tá? Tchau para vocês. Tchau.